Mais uma vez eu quero desejar a paz do Senhor Jesus a toda essa amada audiência que está nos acompanhando, porque eu tenho certeza que nesse momento nós estamos falando com o povo do Paraná, povo de São Paulo. Quantos estados já está aí acompanhando essa programação, Marildo? Olha, nós temos nós temos de Guatemala, a nossa irmã Amélia Villagrán, nós temos de Caxias do Sul, várias cidades lá do Sul, nós temos de Curitiba, no Paraná, vários interiores de Minas Gerais e também interiores de São Paulo também. O Brasil todo, Manaus também já está também. É o Brasil todo nos acompanhando agora. Que benção, que maravilha. A terra da minha mãe, a terra da minha mãe, Montes Claros. Nós temos aqui o nosso irmão Gelson Pimenta dizendo: a paz do Senhor, pastor Amarildo. Coloque meus filhos Samuel e Samile na oração. Diácono Gelson Pimenta, da IPDA de Montes Claros, Minas Gerais, cidade da minha mãe. Prazer falar com o povo de Montes Claros. Montes Claros, estado de Minas. Minha terra. É a terra da nossa irmã Joana. Joana nasceu na cidade de Montes Claros aí, verdade? Eita. Nasceu em Montes Claros e nós se encontramos no Paraná. Como que Deus faz, né? Nasceu em Montes Claros e foi viajando, chegou até no Paraná. Aí chegou lá, nós encontramos no Paraná lá e hoje estamos juntos há 50 e poucos anos para a glória de Deus, nosso Salvador. Maravilha. Deus abençoe todo o povo de São Paulo, atenção Porto Alegre, povo de Caxias do Sul, povo que nos escuta em todo o estado do Rio Grande do Sul. Prazer falar com todos vocês aí também. E os irmãos que nos acompanham na programação também lá em Guatemala. Que Deus bendiga todo este, em nome do Senhor. Graças a Deus, maravilha. Falar com o povo de Guatemala, que está acompanhando esta programação. Breve nós vamos ter pessoas de Buenos Aires. Nossa igreja em Buenos Aires está na Praça Flores. Praça Flores, na cidade de Buenos Aires. Que Deus abençoe. Em breve vão ter pessoas de muitos países participando desta programação. Eu estou falando com vocês diretamente da cidade de Campo dos Goitacás, que está aqui na divisa já de Vitória do Espírito Santo, falando com toda esta amada audiência. E realmente nós estamos passando nos momentos difíceis, mas tudo seja feito à vontade de Deus. E Deus, muitas vezes, o Senhor está, como disse a palavra, daquele dia e hora ninguém sabe, e Deus está recolhendo alguém. Hoje já fui informado que mais um pastor lá da Bahia, a qual, quando eu estava na administração de Salvador, do estado da Bahia, ele trabalhou muito comigo e me ajudou muito. Na época, ele era responsável da igreja de Feira de Santana. Nosso irmão, pastor Sabino de Jesus. Pastor Sabino de Jesus está descansando em paz no braço do Senhor. O meu sentimento à família do pastor Sabino, e também que também está recebendo nosso sentimento. Que Deus abençoe toda a família do pastor Sabino. Nosso irmão pastor Geab também, que nos informou, que eu peguei a informação, que nosso pastor Sabino partiu para a glória. E assim vai, minha gente. O Senhor está se manifestando a cada momento, a cada instante, verdade?
E muitas vezes as pessoas podem não estar percebendo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o país da Terra, que está passando por esse momento. Eu quero, sem perca de tempo, fazer uma meditação na palavra do Senhor, na palavra de Deus, para toda a amada audiência, baseado em tudo o que está acontecendo em nossos países. A Bíblia Sagrada, ela fala conosco no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 36. Somente alguns versículos, não vamos prolongar na palavra, porque o nosso tempo é pouco. Queridos irmãos, tem notado as coisas que estão acontecendo? No modo de você pensar, a mão de Deus não está sobre isso? A mão do Senhor não está sobre esse acontecimento? Que acontecimento seria esse? Que não existe remédio? Nós vemos que muitas vezes uma junta médica, Brasil todo, parte do país do mundo, e não conseguiu muitas vezes eliminar essas enfermidades. A cada dia, nós muitas vezes passamos a saber nas notícias faladas da quantidade de pessoas que morrem dentro de 24 horas. E muitas vezes, amado, e a medicina não alcança muitas vezes a terminar essa enfermidade. Mas é cumprimento da Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi no dia de Noé, e dizendo aqui a palavra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, quando nos dias anteriores aos dilúvios, comia, bebia, casava, dava em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio os dilúvios e levou a tudo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estamos duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigia, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nós temos acompanhado alguns comentários, alguma mensagem de alguém tem passado para mim, ou pedindo a oração por alguém que estava bem, agora estão internados. E vamos orando. Dali a pouquinho já vem outra notícia, olha, já passou para o Senhor. Então vem essas notícias de parte do estado de São Paulo. Oramos bastante mas na nossa oração é sempre orando, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Quem somos nós que para muitas vezes dá uma ordem para o Senhor?
Nós estamos para receber ordem do Senhor, mas não dar ordem para o Senhor. Fazer como Marta, né? Marta estava trabalhando sozinha. Jesus chegou, Maria sentou aos pés de Jesus. E ali ficou tomando posse da palavra. A Marta chega agoniada e quer dar uma ordem para o Senhor. Senhor, não importa que minha irmã me deixe trabalhar só. Manda que ela venha me ajudar. Olha só, a Marta, ela queria dar ordem para o Senhor. Obrigar o Senhor. O Senhor olhou para Marta e disse, Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada por muita coisa. Uma só te convém. Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Verdade? Então nós estamos não para dar ordem para o Senhor, mas para receber ordem. Nós oramos. Nós oramos muitas vezes as nossas orações, mas é plano de Deus de recolher aquela pessoa. Chegou o momento, então nós estamos nesse momento. Porém, daquele dia, hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Enquanto a gente vê, amado, a preocupação do mundo, a preocupação do mundo, os idosos. Os idosos não podem estar no meio das aglomerações. Os idosos têm que ficar em casa. Os idosos não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Os idosos têm que ficar em casa. Enquanto a gente vê que Deus está levando até criança. Até criança. É uma comunicação do irmão de Vitória do Espírito Santo pedindo oração para o filho. Quantos anos tem o filho dela? 20 anos. Está lá já internado. Verdade? O decreto da lei, principalmente aqui na cidade de Campo, passou o decreto que é para não deixar entrar criança de 10 anos para baixo. Tem uma passagem no supermercado Atacadão de uma senhora que chegou com a sua menina para entrar no mercado, a segurança disse, a criança não pode entrar. Não pode entrar. E deu um problema, porque outra pessoa tinha entrado e o segurança teve que entrar no meio para resolver o problema. A preocupação com a criança. Mas não eram os idosos? A preocupação não era os idosos? E agora Deus está mostrando que Ele está levando até criança. Até criança está partindo. Jovens estão partindo. Jovens estão sendo levados também. Então, a palavra fala, daquele dia e hora, ninguém sabe. Enquanto muitas vezes a pessoa está preocupada com os idosos, Deus está levando um novo. Dali a pouquinho um jovem. Dali a pouquinho uma criança. Dali a pouquinho mais outro jovem. Verdade? Ele não está mostrando que ele vem buscar. Quem ele vem buscar? Ele leva todos. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou pastor. Eu sou pastor, não pode partir. Quantos pastores que já partiu? Quantos pastores que já partiu? Verdade? Às vezes tem pessoa que não concorda. Aí eu não concordo passar por isso, eu não concordo passar por essa luta, eu não concordo passar por esse momento. Irmão, a gente tem que concordar. Aquilo que é feito à vontade de Deus, a gente tem que concordar. Não vou citar homens na Bíblia, que era tremendo diante de Deus. Não passou suas provas. Daniel não orava 3 vezes o dia, não foi jogado na cova do leão. Deus podia livrar ele da cova do leão, mas ele foi jogado. Deus fechou a boca do leão, mas ele podia nem ser jogado na cova do leão, porque ele orava 3 vezes ao dia, mas foi jogado lá. Sadraca, Mesaque e Abednego
Não era 3 jovens abençoados? E Deus não podia livrar esse jovem, livrar essas pessoas da fornalha? Não, ele entrou na fornalha. Deus deu o livramento. Mas Deus não separou eles para não serem jogados nas fornalhas. Então, meus queridos irmãos, agora, a Bíblia não fala lá no livro de Jó? Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava de tudo que não prestava. Escapou da luta? Deus deu a vitória para ele, mas ele não podia entrar na luta. Ele não era temente a Deus? Não desviava de tudo que não prestava? Mas não escapou da luta. Não escapou. E outros mais, irmão. E outros mais. O rei Ezequias falou: Senhor, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Eu fiz tudo o que era reto aos teus olhos. Chorou muito. Quando ele foi profetizado pelo profeta Isaías, Deus mandando: ponha em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Deus deu o livramento para ele, mas não escapou da prova. Então, querido, nós estamos, como disse a palavra de Deus, neste mundo nós teremos aflição. Neste mundo nós teremos aflição. Mas Jesus disse: eu venci, e todo aquele que crê em mim também vence. Verdade? Então nós estamos nessa aflição. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei, gente. E muitas vezes a pessoa pode falar assim: ué, mas pode o pastor morrer? Ué, o pastor não pode morrer? O pregador da palavra não pode morrer? Ainda que a Bíblia diz que todo aquele que está na palavra de Deus, ele não morre. Ele passa de uma vida para outra vida. Verdade? Aí a pessoa muitas vezes, já escutamos por notícia, de pessoa por falta de conhecimento da palavra de Deus, aí falando mal dos pastores, dos pregadores. Os pastores não fazem campanha da cura divina, os pastores não fazem campanha de cura, os pastores não oram por revelação, os pastores não fazem isso, os pastores não fazem aquilo. Por que não cura essa pessoa? Por que não cura aquela pessoa? E por isso, meus irmãos, nós não podemos abater a nossa fé. Se nós oramos por divina revelação do Espírito Santo, nós vamos continuar orando. Está morrendo gente, mas vamos continuar orando. Se nós pregamos que Jesus cura e liberta, mas está morrendo gente, mas nós vamos continuar pregando que Jesus cura e liberta. Verdade? Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas que muitas vezes agora atacam os evangelhos, atacam os pastores, principalmente o pastor da cura divina, da revelação, da oração da cura, da oração dos milagres, verdade? São atacados. Porque muitas vezes a pessoa fala: por que não cura a pessoa lá? Por que não cura essa pessoa do vírus? Por que não cura aquela outra pessoa lá? Não tem o dom da cura? Por que não cura? Irmão, tudo seja feito à vontade de Deus, à vontade do Senhor. O que nós temos é não parar. Deixa quem quer murmurar, quem quiser murmurar, murmura, mas nós vamos continuar com a nossa fé. Vamos continuar com a nossa confiança em Deus. Ficar na palavra do salmista, Salmo 57. A minha alma, ela confia no Senhor, e debaixo da tua asa abrigo até que passe essa calamidade. Verdade? Então nós temos que ficar nessa palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Verdade? Chegando o nosso dia, amém. Chegando o nosso dia da partida, amém.
Fazer o quê? Então nós estamos passando por esse momento. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, mas unicamente o pai. E como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Deus fala com Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. E Noé começou a fabricação, martelo, prego, tal, e está trabalhando, e o povo zombando. O povo zombando. Chegou o momento, o filho de Noé fala assim, pai, o povo está zombando de nós. Manuel disse, deixa, meu filho, tudo será consumado. E Noé fazendo a arca. Tudo pronto. Deus tinha um carinho muito grande pela família de Noé. Ele falou, Noé, agora embarca você, a tua família, toda, teus filhos, todo embarca na arca. Na outra repartição, colocar o casal de cada animal. Que é a ordem do Senhor. E aí, o que aconteceu? Aí Deus fechou a arca pelo lado de fora. Verdade? Então, a Bíblia fala que Deus, ele fechou a arca pelo lado de fora. Para não ter condições das pessoas, muitas vezes, abrir. Porque a arca foi fechada pelo lado de fora. Agora nós estamos pregando, não o dilúvio, mas nós estamos pregando que o Senhor vai brotar nas nuvens para buscar a tua igreja. E a zombaria está aí. O povo não quer saber, o povo não quer saber da igreja, o povo não quer saber da palavra de Deus, o povo quer saber de forró, de pagode, de batidão, o povo quer saber de praia, o povo quer saber de boteco de cachaça, o povo quer levar a vida dessa maneira. E não está percebendo as coisas que estão acontecendo. Para isso está tudo normal. Verdade? Os sinais estão aí, gente. Como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Como no dia de Noé. Noé o pregando e o povo comendo, bebendo, casando, dando casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Então são milhares de pessoas no Brasil, no mundo inteiro, que não estão percebendo. Estão achando que isso é uma coisa comum. É o fim do mundo, pastor? Não, porque a Bíblia diz que não é ainda o fim do mundo, é o sinal. É o sinal da vinda do Senhor. Deus está mostrando o sinal. Não vou dizer para você que já o mundo vai acabar, mas é um sinal. A Bíblia disse que isso é um sinal. E convém nós preparar a cada momento, preparar a nossa vida, para nós encontrar com o Senhor. Baseado, como disse o apóstolo São Paulo, lá em Corinto, vendo todas essas coisas, nós estamos sempre de bom ânimo. Sempre de bom ânimo. Nada de tristeza, nada de aborrecimento. O povo comia, bebia, casava, dava em casamento, até o dia que não entrou na arca, que não perceberam. E assim vai tocando o barco, tocando as coisas, vai acontecendo. Cada tempo o Senhor mostra um sinal, dali a pouquinho mais um sinal, o povo não quer nem saber. O povo quer saber de festa, comer, beber, dançar, praia, bebida. O povo quer saber dessas coisas. E não quer dedicar a vida na palavra do Senhor. Então, querido, essa foi a palavra de hoje para toda a amada audiência, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, unicamente o Pai, como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava, dava em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todo. Nós estamos pregando que a palavra de Deus fala que o Senhor vai brotar nas nuvens.
Está escrito na palavra que estão passando seu momento de aflição. Mateus 24, 29. Logo depois das aflições daquele dia, o mundo está em aflição ou não está? Logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória, para buscar o Deus escolhido. A igreja do Senhor tem que estar preparada. Nós temos que estar preparados, esperando o Senhor a qualquer momento. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Das pastoras Sabino, lá da Bahia, por poucos dias lá no hospital, e já partiu. E já partiu. A nossa irmã Nalva, esposa do nosso pastor José Marque, também ficou poucos dias e já partiu. E assim vai acontecendo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Enquanto muitas vezes a pessoa está preocupada com os idosos, não dando oportunidade, os idosos têm que ficar travados no lugar, e muitas vezes o dia dele está chegando. Ele é tão novo e já está partindo. Porque quem sabe é só Deus. Quem sabe que você vai permanecer há muitos anos? Só Deus. Verdade? Só Deus sabe a nossa vida, até quando ela vai. Amém? Que Deus abençoe. Foi a palavra de Deus, pastor Amarildo, dentro do canal Tempos Rio. Palavra com o irmão. Amém. Sábias palavras, Pai, que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. E essa palavra foi exatamente, para muitos que dentro da igreja, estão vivendo uma vida, vamos dizer assim, angustiada devido à pandemia, ou melhor dizendo, como o nosso irmão pastor Wagner, que está acompanhando conosco também, ele deixou aqui Hebreus 10 e verso 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meus amados... Se ele recuar, ele está demonstrando que ele não tem fé. Exatamente. Se a gente recuar, porque o que acontece também, Pai, e há muitos irmãos pastores, pregadores, que estão conosco acompanhando esta live, pregar a fé é uma coisa. Viver a fé é outra coisa. É muito fácil pregar, Agora eu quero ver você viver exatamente a fé conforme a fé que nós estamos pregando. Então, meus irmãos, que tudo isso que nós estamos enfrentando, como o texto que meu pai leu, a hora ninguém sabe, o dia ninguém sabe. O que nós temos que fazer é nos preparar. O que nós temos que fazer é nós estarmos em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, viver a nossa vida em comunhão perfeita diante de Deus. Porque o horário eu não sei, o tempo eu não sei, porque o homem ou a mulher, se soubesse o teu tempo... Quem tem que se tornar preparado somos nós. Exatamente. Nós temos que preparar todos os dias. Porque se caso eu soubesse o meu dia ou a Lília soubesse o dia dela, nós íamos ser as pessoas mais boazinhas da terra, Nós íamos ser, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que amar todo mundo porque minha hora está chegando. Não, nós temos que viver... Isso não existe. Então... Exatamente. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. É com o senhor, pai, completa. Realmente,
Às vezes a pessoa pode dizer, porque eu sou crente, faço jejum a semana toda, eu faço campanha de jejum, eu vou na igreja todo dia. Aí a pessoa acha que não pode morrer. Aí a pessoa acha que não pode ficar doente, não pode vir uma enfermidade. E quanta pessoa que fala assim, eu não concordo com isso. Então, Jó podia fazer a mesma coisa. Jó podia fazer a mesma coisa. Ezequias podia fazer a mesma coisa. Paulo, que passou as aflições na cidade de Antena, em Listra, ele falou assim, quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele podia dizer assim, não, eu sou missionário, eu não concordo passar por isso, não. Foi preso, verdade? E ali vai. E aí a pessoa fala, Estevão não era um jovem abençoado? Um jovem abençoado. Não morreu pedrejado, muitas vezes o sangue saindo do corpo dele, ele já na ânsia da morte, mas ele abriu os olhos, mesmo sanguentado, ele disse, eu estou vendo o céu aberto. E o Senhor ao lado do Pai, eu estou vendo o céu aberto. Então, mesma coisa somos nós. Estão passando a nossa luta. Nós não podemos, muitas vezes, vamos dizer, quando acabar essa pandemia, quanto crente que não vão ter força mais para estar na igreja? Porque muitas vezes passou anos em casa, só recebendo notícia, não pode ir para a igreja, não pode não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Aí o crente vai recuando. Exatamente é isso que o diabo quer. O diabo quer armar para tirar a fé da pessoa. Mas nós temos que ter a fé de Jó. Homem rico, como disse a palavra, havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e muita gente trabalhando ao serviço dele. Em razão que Jó era um dos maiores homens do Oriente. Perdeu toda a riqueza, perdeu as criação, perdeu a riqueza, perdeu tudo, a fortuna que tinha. A Bíblia fala que numa tempestade lá na casa, a casa caiu lá também e acabou perdendo 10 filhos. Acabou perdendo os filhos numa tempestade. E não perdeu a fé, a confiança em Deus. A mulher dele chega, Jó, eu não estou te entendendo. Nós perdeu tudo, até os filhos. A riqueza, nossos bens acabou e você está aí orando. Só resta uma coisa, maldiçoa esse Deus e morra. Jó falou, mulher, como fala uma doida, fala você. Até aqui Deus tem nos abençoado. Deus ele nos deu, Deus ele tira. E Deus ele pode dar de novo. Verdade? Jó não perdeu o foco da palavra do Senhor. Por isso, quando chegou em Jó, capítulo 42, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele fazia o quê? Quando ele orava. Mesmo perdendo a riqueza, perdendo tudo, mas ele ficou na oração. E assim nós estamos fazendo. E assim, meus irmãos, nós estamos fazendo. Eu vejo muitos irmãos, a vida continua. Perder um ente querido na família é difícil. É difícil. A gente tem passado por esse momento. É um momento que muitas vezes a gente não esquece. Verdade? Eu lembro muitas vezes da perca do meu pai, na perca da minha mãe, na perca dos meus irmãos, da minha irmã. Verdade? É coisa que a gente não esquece. Vai fazer o quê? A vida continua. Tudo seja feito à vontade de Deus. O importante é nós estar seguros. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Orando sempre, falando sempre com o Senhor e falando sempre como Davi fez. O Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. Então, colocar o Senhor como força na nossa vida. E aí seja feita a vontade do Senhor. Mas graças a Deus, até aqui, Deus tem nos abençoado.
Alguns irmãos de São Paulo, da diretoria, sempre perguntam para mim, como é que está a saúde? Está bem, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus abençoe, pastor Amarildo. Um prazer falar com esse povo do Templo Rio, desse Brasil afora. Amém, amém. A gente fica contente, Pai, porque tudo aquilo que Deus tem colocado, né, nos seus lábios para falar é exatamente o que muitas pessoas estão precisando neste momento ouvir. Tivemos pessoas aqui que falou, né, o meu esposo está passando por este momento fraco na fé. E a gente sabe, irmãos, quantos crentes que se esfriaram espiritualmente. Quantas pessoas que, devido a essa pausa, né, essa parada, se desligaram completamente de Deus. Né? Não ora dentro de casa, não fala com Deus dentro de casa, deixa para orar somente dentro da igreja. E aí, com essa pandemia, também não vai para a igreja. É tudo o que o inimigo quer, é que nós venhamos ter a nossa fé lá embaixo, arrasado, fracassado. Mas que nós venhamos, irmãos, confiar no Senhor, porque a resposta vem dele. Eu vou deixar com o senhor agora, pai. Vou deixar para o senhor agora, né? Eu quero até ler essa mensagem do nosso irmão pastor Wagner, né? O pastor Wagner Marins diz assim: tem muitos crentes ainda com a mente do hashtag fica em casa, né? E isso há mais de ano é necessário tomar todas as medidas sanitárias necessária, e é verdade, mas ficar com medo torna-se pior. E é verdade, irmãos. A gente tem que se cuidar. A gente tem que estar toda hora, né, como eu falo, com álcool em gel na mão, né? Toda hora a gente tem que estar com a máscara. A gente está até se tornando, né, dentro da igreja, né, pelo menos aqui em Boa Vista, a gente se torna até um pouco chato, né, porque toda hora nós estamos lembrando os irmãos, a máscara na posição certa. Irmãos, coloque a máscara na posição certa toda hora. Eu, o irmão André, né, a gente está sempre lembrando os irmãos. Falei, olha, vocês vão ter que suportar a gente, né, porque senão causa pendências, né, pendências é multa, é fechamento de igreja, e todos os cultos, né, os irmãos têm comparecido, e graças a Deus, Deus, ele tem abençoado. Eu vou deixar com o senhor, pai, você, meu irmão, minha irmã, que está participando conosco, ainda não se inscreveu no canal Tempozio, se inscreva no canal Tempozio. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like também. Você que ainda não se inscreveu no canal do Pastor Adão, se inscreva também no canal do Pastor Adão, porque é bênção de Deus, canal bem-aventurado. Você que ainda também não se inscreveu no canal do nosso irmão pastor Wagner Marins, se inscreva também no canal dele. Fernandes House também, se inscrevam também, porque são bênçãos de Deus para nossas vidas. Ok, Adrielen? Então, a mamãe estava até me lembrando que eu vi no Facebook, no Instagram, compartilhando um médico falando sobre o efeito da oração, o efeito da fé na nossa vida. E eu fui pesquisar quem era. É o doutor Fernando Gomes, ele é um neurocirurgião. Então, ele comprovou em rede nacional, ele foi numa emissora de televisão, destacar o efeito positivo da oração. Então, irmãos, para a gente entender, se até um neurocirurgião que vive à base da ciência está falando que a oração tem um efeito positivo, não é um pastor, não é um padre, não é ninguém relacionado à religião, quem somos nós para dizer que não? Exatamente. E a oração, ela traz uma fé, né? Ela traz aquela convicção, né, que nós estamos passando por tal problema, mas que as mãos do Senhor lá na frente, ela é estendida,
né, sobre a nossa vida. Eu vou deixar com o senhor agora, pai, para o senhor fazer uma oração em favor dos nossos inscritos, dos nossos ouvintes, quantas pessoas que, com certeza, se ouviram a palavra, se ficaram comovidos, né, com tudo que foi colocado aqui, e eu tenho certeza que vão começar a tratar a fé de uma outra forma, ok? Então vamos para a oração, pai. Vamos orar, pedir a Deus, para Deus continuar nos abençoando, nos guardando. Nós estamos obedecendo as normas conforme é passado para obedecer. Eu estou numa campanha aqui na cidade de Campos, nas quarta-feiras, às 19 horas, mas eu sempre comento com os irmãos, verdade? Não é que você precisa ficar em casa, não. Pega a sua máscara e vem para a igreja. Venha para a igreja. Verdade? O mais a igreja tem, álcool gel, está tudo aqui, tudo preparado. As cadeiras colocadas nas posições certas. Não há como você reclamar, não, não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa daquilo outro. Chega de tanto você ouvir palavra, fique em casa. Você pode ficar em casa, mas você tem que orar, tem que fazer alguma coisa, verdade? Tem que fazer alguma coisa. A igreja está aberta, tem culto que não há aglomeração, culto pequeno, pouca gente. Vai buscar o Senhor. Pega a sua máscara, vai buscar o Senhor. Nós estamos, muitas vezes, tem que obedecer, não tem como nós falar assim, não, eu não vou obedecer, eu vou fazer como eu quero. Não, não pode ser assim. No livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15, no versículo 22, lá está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Está lá em Samuel, 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não vamos sacrificar, não vamos fazer as coisas. Não, não é para fazer isso, vamos fazer. Não, é proibido fazer aquilo, não, mas vamos fazer. Verdade? Vamos lá, fazer tudo direitinho. Quando fomos tomar vacina lá, aquela fila de carro, e nós estávamos lá, dentro do carro lá, ouvindo hino, ouvia hino, cantava, lia a Bíblia dentro do carro, e nós ficamos lá, dá uma partidinha, mais um metro, vamos um metro, vamos até chegar lá. Quando chegou lá no momento da vacina, a mulher olha para a Joana, pede documento. A Joana dá a identidade, ela fala, cadê o CPF? Aí a Joana olha para mim. Olha para mim. Falei, você não trouxe CPF? Não, eu esqueci. Aí a mulher pega o comprovante. Falei, a Joana não vai tomar essa vacina hoje. Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã. Se a mulher falar que ela não vai tomar vacina, eu vou falar, senhora, mas tem misericórdia, nós estamos aqui desde as 8 horas, sem comer, em jejum, sem café, sem nada. Nós estamos aqui. Mas, graças a Deus, o segurança veio lá, do Ministério da Saúde lá, foi lá também, aí pegou o comprovante direitinho, fez documentação e ela tomou a vacina. O CPF, então, o CPF estava no talão de luz. Entendeu? Para o CPF está no talão de luz. Aí resolveu. Eu fiquei com o coração batendo forte. Falei, Jesus, tem misericórdia aqui. Falei, Jonas, tem que pegar todos os documentos. Ela falou, pois é, mas eu esqueci. Ela olha de mim, fazer. Como é que eu faço agora? Aí, juntaram lá tudo certinho lá. Aí tomaram a vacina. Aí viemos embora. Então, é sacrificar ou não é? Ficar das 8 horas até 1h30 da tarde numa fila. Mas a Bíblia fala que é melhor sacrificar do que, muitas vezes, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, por isso, estamos aí. Então, meus irmãos, Porto Alegre, que nos acompanha, Deus abençoe a fé de vocês. Povo do Rio de Janeiro, que nos acompanha, Deus abençoe o povo da Bahia. O povo de Manaus, que está nos acompanhando, que Deus abençoe o povo de Manaus aí também. Quero também agradecer o povo de Minas Gerais,
que está acompanhando essa programação, o povo lá de Curitiba, do estado do Paraná, a minha terra natal, que Deus abençoe o povo aí. Irmão, lá de Guatemala, Estede, que Deus abençoe, Deus bendiga toda Estede em Guatemala, que Deus bendiga a todos vocês. Já estou estranhando aí, os irmãos aí de Guatemala, saudade de vocês, verdade? Saludo na paz do Senhor. Os irmãos que nos acompanham na Bolívia, Santa Cruz de la Serra, Cochabamba, os irmãos do México que estão nos acompanhando, pastor Osmar está lá hoje, está lá na campanha, lá no México também, que Deus abençoe o povo do México. E aí vai, que Deus possa abençoar todos vocês, verdade? O povo que está nos assistindo nesse momento, é um prazer muito grande poder falar com toda esta amada audiência. E é momento de nós orar, falar com Deus. Se a gente for fazer a vontade do Espírito Santo, a gente fica aqui fazendo uma vigília aqui, ó. Verdade? Vamos orar, falar com Deus, para Deus abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso e por essa rede de pessoas que está nos acompanhando em toda a pátria brasileira, por que não dizer em todos os países da terra? Ó Deus, ó Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, ó Pai. Abençoa a nossa vida, pastor Adão, irmã Joana, minha filha Selma, lá na cidade de Vitória do Espírito Santo, meu filho Odair, aquela cidade de Campo. Abençoa toda a netaiada do pastor Adão, abençoa também o pastor Amarildo, nossa irmã Lília, toda a família, que o Senhor possa abençoar ricamente nas tuas mãos. Guarda, Senhor, tudo seja feita a tua vontade, meu Deus, não a nossa vontade, mas nós sempre estamos procurando escolher, como Maria, escolher a boa parte, e dela não será nós tirada. Essa parte é nossa. Essa parte é nós que temos que escolher essa boa parte. E essa boa parte não é somente nós ir à igreja para ouvir a mensagem, para ouvir a escola dominical, é uma bênção de Deus, mas nós temos que escolher uma parte nossa para nós buscar o Senhor. Deus guarda esse povo que está internado nos hospitais. Por notícia, meu Deus, nós estamos sabendo que há pessoas que estão pelos corredores do hospital porque não tem leito mais, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, prepara, Senhor, tudo que for necessário para essa pessoa que está no hospital. Consola o coração da família que estão abatidos. Quantas pessoas têm ligado para mim, ó Deus, chorando, derramando lágrimas, pedindo as minhas orações. E eu tenho colocado no caderno da oração para nós estar orando. Mas sempre eu falo para as pessoas que pedem para a minha oração. Eu vou orar, irmã. Eu vou orar, irmão. Mas entende uma coisa. Eu vou orar, mas tudo seja feito à vontade de Deus. Nós não podemos orar para repreender a mão de Deus. Porque a Bíblia diz, operando eu, quem vai me impedir? Então nós não podemos, muitas vezes, não concordar com aquilo que Deus pode fazer. Mas se não chegou o dia dessa pessoa partir, Deus não vai levar essa pessoa. Deus vai fazer essa pessoa passar no vale da sombra da morte, mas Deus vai trazer de volta para a glória do teu santo nome. Guarda o teu povo, meu Pai, livra de toda tentação, repreende as forças malignas, os maus pensamentos e as notícias negativas que têm chegado. Repreende, ó Pai, pelo grande poder da tua palavra. Nós te pedimos e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, pastora. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi aí esta oração
E deixa eu ler aqui rapidamente aqui alguns comentários aqui. São muitos comentários, irmãos. Nosso irmão Fabrício, lá do Amazonas, dizendo a paz do Senhor, pastor Amarildo, e a todos os irmãos da live. A paz do Senhor, pastor Adão e esposa, que Deus continue abençoando. Nossa irmã Dilcineia pedindo oração. Nosso irmão Edivonaldo também aqui pedindo oração. Nosso irmão Marcelo Santana, ele está contando aqui um caso, né, que ele presenciou. Me lembro de certo dia, pastores e irmãos, uma senhora nunca tinha entrado numa igreja, segundo as suas palavras, mas que ela estava indo tirar a própria vida. E quando passou em frente à igreja, as pernas dela travaram, ela olhou, viu a igreja aberta, e quando resolveu entrar, as pernas destravaram, e ela desistiu, né, do ato que seria, né, de se matar. Irmãos, e Deus, ele é tremendo. A pessoa sai de casa desiludida. É o que a Lívia está dizendo aqui. Já pensou se as portas da igreja estivesse fechada? Uma vida tinha ido. Exatamente. É a salvação. Então a gente vê quantas pessoas que saem de casa com esse destino. Sim. Né? Aqui em São Gonçalo, eu lembro... uma irmã chegou em Boa Vista e mostrou para mim um celular de uma pessoa, né, se jogando de um viaduto, todo mundo ali preocupado, e a pessoa não estava nem aí, a pessoa, quer dizer, acabou tirando a sua vida. Então, quantas pessoas, irmãos, que no meio dessa pandemia, né, o inimigo aproveitou, né, com a tal depressão. A depressão existe sim, tá? Não estou aqui dizendo que depressão é só o inimigo, não, nada disso. A depressão, ela é uma doença que ela tem que ser tratada. Exatamente. Só o que acontece? Tem pessoas que não estão nem aí para a situação, o inimigo, ele acaba entrando e fazendo lá, né, a bagunça toda. Infelizmente, no campus da minha faculdade, a UERJ, lá do Maracanã, se eu não me engano, é o 11º andar. Ele é conhecido porque alguns alunos que não aguentam a pressão da faculdade se jogam de lá. Então, volta e meia, professores param a aula porque às vezes escutam um grito, né? Ou a batida no chão. Então, é algo que eu ouvi dizer que os evangélicos lá da faculdade, eles se juntam em oração em prol disso. Porque, poxa, um andar ser conhecido por ser lugar de suicídio é complicado. Amém. Aqui tem também STI Network, né, dizendo a paz do Senhor, pastor Amarildo. E olha, tem muitos comentários aqui, muitos comentários mesmo, pai. Né, tem pessoas que estavam fracos na fé, né, e ouvindo as palavras de hoje, né, o Senhor já está trabalhando, né, na vida destas pessoas, e a gente fica muito alegre, a gente fica muito contente, porque esse é o nosso dever, estarmos aqui para poder levar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Você que ainda, né, estamos com 93 likes, você que ainda não deixou o seu like, vamos ver se a gente inteira aí, né, com os 100 likes aí. Você que ainda não deu o seu like, né, saia um pouquinho do chat, vai lá, dê o seu like também. E eu quero passar agora para o meu pai, pastor Adão, para dar aí as suas últimas palavras, pai. Realmente a gente fica feliz de saber que pessoas que estavam com a fé um pouco abalada, mas recebeu um refrigério na palavra e está com ânimo, graças a Deus. Realmente, irmão, nós temos que falar do amor de Deus, a oportunidade para essas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Uma certa feita, rapidinho, uma certa feita,
um pastor contou uma passagem muito interessante. Um pastor abençoado. E ele terminou o culto na igreja. Ele terminou o culto na igreja e foi para casa. Só que no caminho da igreja para casa dele, ele tinha que passar numa praça. E essa praça era conhecida como a Praça da Prostituição. Ele tinha que passar ali. E ele passava todo dia ali, mas nesse dia ele passou uma senhora ali com a bolsinha de um lado, ele fala que estava de roupa vermelha, uma bolsinha de um lado, se aproximou dele. Aproximou dele e falou: o senhor é o pastor? Ele falou: sou. O senhor pode me dar uma palavra? Ele falou: não, aqui não. Mas eu quero só uma palavra. Não, não posso falar com você aqui. Nessa praça aqui eu não posso falar. A praça aqui é uma praça complicada. Eu fico aqui te dando uma palavra e alguém passa aqui e me vê aqui, como é que vai ficar o meu ministério? E o pastor foi embora. E a mulher deu uns passos atrás dele: pastor, só uma palavra. Só uma palavra. Ele falou: não, 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 não. Vai na igreja. Não, eu quero a palavra aqui hoje. E o pastor não deu a palavra. O pastor não deu a palavra. Foi para casa. Chegou em casa, tomou banho, jantou. Deu hora de deitar. Se deitou com a sua esposa. Não conseguiu dormir. Porque a voz da mulher representava que estava dentro do travesseiro e falava no ouvido dele: pastor, pastor, só uma palavra, me dá uma palavra. Ele virava para lá, ele virava para cá. Chegou o momento que a esposa dele falou: o que está acontecendo? Ele não quis falar. Ela falou: alguma coisa está acontecendo com você. Nós somos casados há muitos anos e eu te conheço. Eu te conheço muito bem, você não é assim? Aí ele abriu o jogo e falou para a mulher: sabe o que aconteceu? Eu vim da igreja, eu passei naquela praça lá, e uma mulher lá me cercou. Ela queria que eu desse uma palavra para ela, lá na praça. Mas eu não dei, porque eu fiquei meio sem jeito de dar uma palavra no meio de tanta gente lá, eu dando uma palavra para essa mulher, eu não dei a palavra. A esposa dele falou: não, você não pode ser covarde. Você tem que falar de Jesus. Vamos lá agora. Levanta, troca a roupa. Levanta, troca a roupa e vamos lá agora. Vamos encontrá-la lá. E vamos dar a palavra que ela está precisando. Levantou, trocou roupa, pegou a esposa, colocou no carro e foi para lá. Quando chegou lá na praça, a mulher não estava. Mas ele encontrou uma outra que estava com ela. Aí ele chegou: vem cá, boa noite. Aquela mulher que estava aqui, aquela que estava de saia vermelha, uma blusinha tal, uma bolsinha vermelha de um lado, estava junto com você. Aí a outra disse: ela já foi embora. Ela foi embora. Sabe onde ela mora? Desce aqui, ó. Ela mora aqui, passando um quarteirão aqui, na metade daquele quarteirão ela mora lá. Pegou o carro, foi para lá. Quando ele chegou lá, ele viu um movimento. Tinha um movimento assim na rua, na porta. Ele chegou e disse: vem cá, é aqui que mora uma senhora assim, assim, assim. Me encontrou na praça. Estava trajada com uma saia vermelha, uma blusinha tal, e uma bolsinha ao seu lado. E as amigas dela lá informou para mim que ela mora aqui. Aí a outra chegou, uma da família, se aproximou e disse: ela chegou aqui falando no pastor. O senhor é o pastor? Ele falou: eu sou o pastor da igreja. Pois é, pastor. Ela pediu uma palavra.
Ela precisava de uma palavra. E o Senhor não deu a palavra. Ela estava muito oprimida, precisando de uma palavra. Ela chegou aqui falando de uma palavra. Eu quero uma palavra. Uma palavra. E o Senhor não deu a palavra. Sabe o que aconteceu? Ela rapidamente pegou uma faca e falou: se o pastor da igreja, que é o pastor da igreja, eu pedi uma palavra, ele não me deu uma palavra, ninguém mais vai me dar a palavra. Se o pastor que está pregando não me deu a palavra, ninguém mais vai me dar uma palavra. Ele pegou a faca, cravou no peito e caiu morta. Aí a família dele, pois é, ela está morta. O corpo dela está sendo velado lá. Está vendo, pastor? Ela pediu uma palavra para o senhor não deu. Então, por isso, nós encontramos, justamente a mim, eu encontro uma pessoa que está desatinado, eu procuro dar uma palavra. Procurar dar uma palavra para essas pessoas que muitas vezes estão com depressão, essas pessoas que estão sem sentido, sem saber, no momento que está passando agora, a pessoa precisa de palavra. E nós temos que dar uma palavra a quem precisa de uma palavra. Essa mulher acabou morrendo por falta de uma palavra. Se o pastor tivesse abrido a Bíblia e tivesse dado um conselho para ela, talvez, muito com certeza, Deus tinha salvado. É a mesma coisa com o pastor Marildo acabou de falar. A mulher ia tirar a vida, passou em frente à igreja, as pernas travou. E ali recebeu a bênção e livramento. É assim que Deus faz. Tá bom? Então, Deus abençoe, pastora Marildo, que Deus abençoe e até a próxima programação. Fico feliz de estar falando com o povo do Templo Rios, no canal aí do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a nossa irmã Lília, Deus abençoe a Adriele, Adriel, Amarildo. Que Deus abençoe.